conheci o pessoal da Liga de Homens Trans numa semana LGBT que foi organizada em Caxias do Sul. E a partir desse contato, então, a gente começou a conversar sobre a importância, né, de se falar sobre transexualidade na escola. Aqui em Farroupilha nós tivemos um plano municipal de educação onde várias metas, estratégias foram contemplaram essa população, né, a população LGBT. Isso gerou uma discussão muito grande aqui na cidade, né, e aí se percebe também a importância de haver esse diálogo da escola com os movimentos sociais. Então hoje a gente fez nessa primeira conversa sobre transexualidade aqui no Colégio Estadual Farroupilha com essa intenção de levar essa discussão para os alunos, para que a gente construa uma sociedade mais igualitária, justa e com menos violência. Então, o nosso objetivo principal, né, é esse, fazer com que os alunos conheçam realmente o que é a transexualidade e diminuam os estereótipos sobre essa população, para que a gente viva, então, numa sociedade melhor, né, mais humana e digna para todos. Eu sou o Rafa. Eu sou um dos fundadores da Liga. A Liga iniciou com 5 meninos em abril do ano passado. A gente vem lutando não pela aceitação, mas pelo respeito, pelos direitos que a gente tem e que ninguém respeita. Eu sou o Gabriel, sou um dos diretores da Liga de Homens Trans de Caxias do Sul e região. Eu faço parte da Liga há 6 meses, 6, 7 meses, que é basicamente o tempo que eu tenho de tratamento. Eu sou o Pedro, eu sou um dos diretores também. A gente não tem presidente, vice-presidente, a gente se considera uma família. A gente criou um vínculo de família e a gente trabalha todo mundo junto por um propósito só. Transexual, se tu for pegar pelas escritas que vão te passar, é uma pessoa que nasce do gênero feminino ou masculino e se identifica com o gênero oposto. Isso não quer dizer que tu sendo transexual, tu não pode ser um transexual gay ou um transexual hétero ou bi. Isso não vai modificar em nada. Eu particularmente sou hétero, não pareço muito, mas sou. Aí um lado. Mas aí entra toda aquela parte do hormônio, enfim, que muitos buscam. Isso não é necessário. Tem muito transexual que se vê como não binário. Não binário é a pessoa que se vê como um transexual, mas não se incomoda com talvez o nome de registro, talvez a sua expressão física e que não tem interesse em modificar o corpo ou querer, que nem nós, ter barba, ter a voz grossa, ter... a maioria dos meninos querem fazer a mastectomia, que é a retirada dos seios. Eu pretendo, em breve, fazer a mastectomia. Eu já faço uso do hormônio. Tem já mudanças muito visíveis em mim. A Liga tem como parte principal entrar como... Hoje a gente busca não aparecer, porque não é isso o nosso propósito. A gente está trabalhando para conseguir os poucos direitos que a gente precisa para ter uma condição de vida melhor. Tanto em saúde quanto em trabalho, que às vezes não é fácil. Tem muitos que estão aí lutando porque as pessoas não conseguem aceitar o nome social ou a própria condição de ser um homem trans ou uma mulher trans. Por isso que tem muitas mulheres trans, principalmente, que estão na rua fazendo programas, levando esse tipo de vida. Não que possa ser uma coisa absurda, porque não é. Hoje em dia isso já é normal. Mas, infelizmente, nem todas querem isso. Elas só querem poder ter um trabalho e poder sair na rua como realmente são e ser não aceitas, mas respeitadas. Assim como eu, assim como todos os que lutam por essa causa. Hoje a Liga não abrange só a transexualidade, só os trans. Hoje a Liga está com um trabalho mega
bom, que está vindo com força total e a gente está abrangindo toda a classe LGBT. A gente tem força das gurias que são lésbicas, a gente tem forças dos amigos que são gays e a gente está lutando para cada vez mais a gente ganhar o espaço que a gente precisa para ser reconhecido. A gente nunca se programa a fazer um texto e ler para passar o que a gente tem que passar. A gente não quer ninguém dormindo, enfim. A gente prefere que vocês perguntem, tirem qualquer tipo de dúvidas, que vai ser bem mais tranquilo e acho que vai ser bem mais produtivo do que a gente pegar um papel e ler para vocês coisas que talvez ninguém vá prestar atenção 100%. Então vocês fiquem bem à vontade. Até o porquê, se é pra ler, joga no Google que lá aparece. Eu posso começar então, já falo. Depois. Eu queria que vocês, assim, porque quando o Gabriel fala em tratamento, né, a gente sempre tem uma crítica, assim, dos transexuais em relação a como isso é tratado, ao uso de algumas palavras, assim, como se isso se remetesse a um tipo de doença, né, que precisasse tratar. Então eu queria que tu explicasse um pouco para eles, assim, o que seria esse tratamento que tu falou. O tratamento, na verdade, a gente usa essa palavra, até acredito eu que de uma forma errada também, mas é a adequação do nosso corpo para que a gente usa testosterona. Dentro da testosterona existem alguns tipos. Eu uso a Depo-Provera. Ninguém deve ter ouvido falar desse nome. Eu mesmo não conheço. É uma aplicação que a gente faz dependendo o tipo de hormônio, o hormônio que a gente usa muda o ciclo. Eu uso Depo-Provera 2 ml de 15 em 15 dias. O Rafa acho que faz outra, né? Eu faço com a Dura, a cada 15 dias. E varia bastante também de organismo. Isso implica bastante também em resultados. Pode ser que uma pessoa com o mesmo tempo de tratamento que eu tenha mais resultados visíveis, como pode ser que não tenha. Varia bastante isso. Eu faço por conta. É um risco enorme. Antes de começar, eu não aconselho ninguém a fazer por conta também, porque existe uma série de riscos. Hoje em dia a gente não tem muitos profissionais preparados para atender a gente, inclusive em Caxias. A gente liga, a gente pesquisa, a gente vai atrás e às vezes eles atendem, mas eles não têm preparação. O que nós temos como maior barreira para os direitos, em geral, mas principalmente para os direitos das pessoas trans, é o preconceito. As pessoas trans estão um pouco alijadas de todos os movimentos, assim, se sentem um pouco alijadas dentro do próprio movimento LGBT, se sentem alijadas dentro, as mulheres trans, dos movimentos de direitos sociais das mulheres, então elas ficam, essas pessoas ficam meio que à margem de qualquer proteção. E nesse sentido, em relação também à saúde. A saúde é um direito universal, nós temos ainda o Sistema Único de Saúde, que ele é de acesso e deve ser oferecido a todos, é uma garantia constitucional, mas infelizmente a gente sabe que isso não é respeitado e não é só em relação às pessoas trans, ele não é respeitado como um todo. Por outro lado, sendo um direito, né, as pessoas trans têm o direito de procurar isso judicialmente, se não está sendo atendido. Pode ser procurado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, enfim, pode procurar esses órgãos no sentido de que seja observado os seus direitos a ter essa suplementação em relação aos hormônios, inclusive as cirurgias, né, aquilo que é necessário para a dignidade dessas pessoas. O Ministério Público, ele atua nas questões de saúde, mas ele atua num âmbito mais coletivo. Para ingressar com uma ação, por exemplo, para pedir o hormônio ou para pedir uma cirurgia, se tem um advogado, o advogado pode fazer isso. Se não tem condições de pagar um advogado, e aí tem alguns requisitos para que seja demandada, né, a Defensoria Pública, como a questão de valores, né, econômicos dessa pessoa, pode procurar a Defensoria Pública, a Defensoria ingressa com uma ação buscando isso. Eu, antes de começar por conta, fui
no médico pelo SUS, que até então seria um direito meu. E contei toda a história, falei, acho que eu fiquei uns 10 minutos falando pra ele e ele me olhando. Só faltou lixar a unha. E ele me olhou e falou, eu não sei do que tu tá falando. Contei toda... Foi quase uma consulta com um psicólogo, com um clínico geral, e ele não sabia do que se tratava, não sabia como me atender. E dali eu entrei em contato com outras pessoas, consegui o tratamento por conta e comecei. Um endocrinologista, uma consulta com um endócrino particular, R$250, menos que isso não é. Procurei o SUS, sabia dos meus direitos já, tinha feito meu cartão do SUS com nome social. No clínico, quando tu vai no clínico, depois tu pede um encaminhamento para ir para Porto Alegre. O meu encaminhamento fazem 2 anos que tá lá, nunca ninguém me chamou, nem mandaram a meta. Não satisfeito, eu fui no clínico e pedi encaminhamento para o endócrino de Caxias. 3 meses depois, liguei a enfermeira me dizendo que não tinha marcado consulta para mim porque o que eu queria era futilidade. Que tinha gente morrendo e eu tava brincando com uma coisa séria. E aí eu me estressei e comecei por conta também. Eu aplicava Deposteron no começo, toda semana. Então eram 2 ml de Deposteron toda semana. E aquilo começou a me dar dor de cabeça, enjoo e fraqueza. E eu levantava da cama, eu ficava tonto, parecia que eu ia desmaiar. E aí, sozinho eu pensei, não, vou procurar um médico para fazer os exames. E aí a minha taxa de texto estava lá em cima. Eu estava a ponto de ter um infarto por causa do hormônio. Então agora eu faço com acompanhamento, mas não é aquele acompanhamento que a gente deseja ainda, né? Porque o médico não tem noção. Vocês têm que tomar o hormônio para sempre ou tem tipo um tempo, depois estabiliza e vocês não precisam mais tomar? Para sempre. Para sempre tem que ficar tomando a cada 15 dias vocês têm que tomar. O que acontece? Tem efeitos que são permanentes, que não voltam. E tem efeitos que tu adquire com AT, que se tu para, começa a voltar aos poucos. Então por isso tem que ser para sempre. Tu pode aumentar o teu ciclo. Ao invés de fazer vamos supor, eu cheguei num estágio que eu me sinto bem com o tratamento hormonal, eu me sinto bem com o meu corpo assim, eu posso aumentar o meu ciclo. Ao invés de fazer a cada 15 dias, fazer a cada 1 mês, a cada 1 mês e meio. Só para meio que estabilizar e não sentir tanta diferença. Mas parar de tomar não é aconselhável. Vocês, como são trans, a família sofreu com algum preconceito contra vocês? Olha, preconceito é bem difícil eu falar. Eu nunca sofri preconceito, porque eu sou um homem trans e eu tenho que abraçar os outros homens trans. Então acho que é meio egoísmo da minha parte falar que eu não sofri, embora não tenha sofrido. Eu não tive coragem ainda de conversar com as minhas irmãs, que elas têm 7 e 12 anos. Elas vêm eu fazer a aplicação, elas vêm eu fazendo a barba, enfim, tudo isso de pelo que tem na cara, enfim. Mas eu não tive coragem ainda, porque eu acho que elas ainda não estão preparadas. Eu acho elas bastante novinhas, mas elas veem tudo o que acontece ali dentro. Elas conhecem os meninos como meninos, não como uma menina que virou um menino. Nessa questão de preconceito, pra mim foi um pouco mais complicado, assim, porque a minha avó me criou. E aí tu tem aquela percepção, né, que os mais antigos têm a cabeça mais fechada. Eu fiquei só pesquisando e tudo mais, 5 anos da minha vida, dos 17 até os 22. Até que chegou o momento de que eu disse, não quero mais me esconder, eu não me sinto feliz assim. E vou fazer a transição independente do que aconteça, independente de quem me apoiar ou não. Em casa com a minha avó, eu pensei em N maneiras, né? Vou explicar como pra ela, que é uma senhora de 73 anos. E como foi ela que me criou, era muito mais complicado eu chegar e falar e explicar. Ela não entendia nem o que era gay, imagina transexual. Aí cheguei, conversei com ela. E eu sempre fui muito aberto, assim, a minha família, que no caso é minha avó e minha madrinha, que são as mais importantes pra mim.
que eu não ia cobrar o tratamento em casa do pronome certo e do meu nome como eu quero ser chamado. Em casa, preconceito eu não sofri. Agora, na rua, a gente pode dizer que a gente sofre, porque tu quer ir num banheiro, tu não tá transicionando, não tá fazendo tratamento hormonal, tu quer ir num banheiro masculino, vão te olhar com cara estranha. Tu vai no feminino, 10 vezes pior. Eu, antes de iniciar a transição, eu trabalhava num shopping. Eu inventei de ir no banheiro feminino. Porque a gente fica com aquele receio, né? No banheiro feminino, tu até, tipo, uma mulher vai gritar contigo, beleza. Masculino, um homem, né, cisgênero, tem triplo de força do que tu tem. Tu não tem o que fazer. E o segurança do shopping foi me tirar do banheiro. E aí eu expliquei a situação pro segurança, e aí ele chamou o chefe da segurança, e foi uma confusão. Mas depois se resolveu tudo e acabou que eu consegui, então a partir dali, usar o banheiro masculino no shopping. Quando tu se sente incomodado com o teu corpo, tu se olha no espelho e tu não vê o que realmente tu é, tu se sente desconfortável. Parece que qualquer pessoa que passa na rua e conversa com a pessoa do lado, parece que é de ti, estão rindo, ou estão tirando sarro, ou estão percebendo alguma coisa. É bem complicado. No meu caso, quando eu me assumi na época lésbica, eu sofri bastante preconceito com a minha família. Teve pessoas próximas a mim que deixaram de falar comigo. Eu respeitei o tempo deles. Uma das pessoas que deixou de falar comigo foi a minha irmã mais velha, porque ela me via como a princesinha da casa, por eu ser a mais nova na época. Que linda. Então, eu tinha que passar por todo aquele processo de... Na escola, eu era totalmente um menino. Eu andava com roupa de menino, eu usava roupa de menino. Mas quando chegou aquela fase de sair, de adolescência, lá vinha minha irmã me botar coisinha no cabelo, fazer maquiagem, fazer chapinha. E é uma coisa que nunca combinou comigo. E quando ela descobriu isso, ela foi direto ao ponto, ela olhou pra mim e disse assim: eu preferia que tu fosse puta do que tu fosse lésbica. O que eu fiz? Tudo bem, eu virei as costas e fui embora. Eu respeitei o espaço dela, senti muito por aquilo, por ter passado por aquilo e ouvi dela aquilo. Transfobia, né, que é um ódio, uma série de opressões contra as pessoas transexuais que existem na nossa sociedade. O Brasil hoje, infelizmente, é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Isso é um número alarmante que vem sendo divulgado há bastante tempo já, esse número de assassinatos de pessoas transexuais. Então acho que para a gente viver numa sociedade também menos violenta, mais igualitária e com cidadania para todos, a gente precisa entender também quem são essas pessoas que fazem parte da sociedade junto conosco para aprender a respeitá-las, né, como cidadãos e seres humanos que são. A gente percebe que essas coisas ainda são comuns na sociedade e tem muita gente ainda que não sabe agir para combater esse tipo de violência. Então não precisa ser lésbico, homossexual, enfim, transexual para combater esse tipo de discriminação, né, que é condenável e que infelizmente ainda não é um crime, né, que existe a lei de criminalização da homofobia, que ainda não foi aprovada. Esperamos que logo isso se contemple. Há países em que a homossexualidade é crime. Lá não se mata tanto quanto se mata aqui. Então, assim, é muito hipócrita dizer que isso não é bobagem, né? É só uma piada. Eles estão... Como é que é? A ditadura gay, né? Então, as pessoas têm esses argumentos, assim, que são argumentos falaciosos e até, diria assim, de mau caráter, né? As pessoas usarem esses argumentos, sendo que, diariamente, as pessoas que têm uma orientação sexual diversa ou uma orientação de gênero diversa são espancadas até a morte por conta dessa sua manifestação. Então, assim, essa intolerância é grave. Eu acredito, pessoalmente, que deva ser, sim, tipificada a questão da homofobia. Eu não acredito que o direito penal mude nada. Eu não acho que o direito penal é solução. Acho que aumentar penas, criar crimes não soluciona nenhum problema, mas, por outro lado, nós estamos num vazio legislativo que, quando acontece esse tipo de crime,
não há o que fazer, né? Nós ficamos num vazio e as pessoas precisam, né, ser amparadas por isso. Eu não acho que criar uma lei tipificando a homofobia vá mudar a homofobia, não vai, mas a gente precisa disso. Mas muito mais ainda a gente precisa de educação de gênero, a começar lá no início, lá nas escolas. Vamos falar sobre isso, falar sobre gênero, falar sobre essas questões, faz com que as pessoas sejam tolerantes e mais fraternas e sólidas entre si. Como é que é essa questão da utilização do nome social? Na questão do nome social, a minha foi bem fácil de fazer. Só que é uma coisa que eu tenho por mim, pelo menos, que foi um cala-boca para você, sabe? Porque o nome social, ele é válido na região só. Se tu fez, que nem eu fiz a minha em Caxias do Sul, se eu quiser ir para Santa Catarina, eu não posso usar a mesma carteira social. Tenho que fazer em Santa Catarina de novo, e em São Paulo de novo, no Rio de novo. Se eu quiser me hospedar num hotel, eu não posso me hospedar com o meu nome social, só com o nome de registro. Se eu quiser pegar um avião, só com o nome de registro. Então é uma coisa que, tipo assim, é um presente pra vocês, agora se aquietem e parem de fazer escândalo e parem de pedir os direitos de vocês. Pra mim não vale de nada. Vale pra entrar em festa e malha porcamente. Eu não tenho a carteira social porque eu sou vadio e eu não fui fazer. Mas quando eu entro, a minha carteira de identidade, ela é antiga do tempo de adolescência. Desculpa. Mas a minha foto, ela é totalmente o inverso de hoje. Eu tenho cabelo comprido, eu sou totalmente menininha naquela foto, porque eu fui montada pela minha irmã. Né? Então, quando eu chego nas portarias das boates ou de alguma coisa que eu precise mostrar a minha identidade, é aquela coisa, não olha a foto, daí o abençoado vai e olha a foto. E daí é aquela coisa, tipo, mas é uma coisa que eu levo de boa, não me estresso. A partir do momento que eu for preso por isso, né, por estar usando a identidade e eles não me reconhecerem mais, daí eu fico preocupado, mas enquanto isso tá de boa. Mais alguma dúvida? Na questão do nome social, que a gente não falou do emprego, que é importante. Não deixa eles perguntar. Mas eu já tô falando já. Se eu não falo é porque eu não falo, se eu falo é porque eu falo. Questão de emprego. Eu fazem 4 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Me assumi depois de estar lá já, né? Então eu não tive dificuldade com essa parte de emprego. A minha chefe que chegou pra mim e perguntou: tu é trans? E eu: aham. Ainda tenho dificuldade com essas coisas de pronome, com nome, com o nome social na parte da minha chefe, por mais que ela entenda e respeite, ainda tem aquela parte que tu tá, assim, atendendo um cliente, o cliente chega, tipo, totalmente de boa, te tratando no masculino, te chamando por ele, te falando tudo certinho, aí vem a abençoada lá de trás e grita: fulana! E daí ele fica procurando. Não tenho problema nenhum com o meu nome de registro, gente. Pelo contrário, costumo dizer que o meu nome, que a pessoa que existiu antes do Pedro é a que totalmente me deu foco para estar aqui hoje e conseguir abrir espaço para ser quem realmente eu sou. Então eu não tenho problema nenhum se vocês chegarem e perguntarem para mim, que normalmente os homens trans, as mulheres trans não gostam de ser questionado: qual que é teu nome de registro? Eu não tenho nenhum problema com isso. Se me perguntarem eu falo, se não me perguntarem eu falo também. Meu nome é Amanda, de registro. Mamãe escolheu. Amanda de registro. Mamãe escolheu. Amanda de registro Melo. Porque é complicado, sabe? Tu fazer um currículo com teu nome de registro, aí tu chega pra fazer a entrevista, a pessoa tipo olha pro currículo, olha pra ti. Olha pro currículo, olha pra ti. Olha pro currículo de novo, olha pra ti de novo. Tu tem certeza que tu é essa pessoa? Eu fiquei 1 ano e pouco desempregado em função dessa questão, porque eu não tinha uma noção e não tem também nada que especifique que tu pode colocar só o teu nome social no currículo, porque pode ser alegado como falsidade ideológica, por no currículo constar um nome social e nos teus documentos, na carteira de trabalho e tudo mais, ter outro nome. Então tu não sabe o que tu coloca. Eu sempre coloquei nos meus os 2 nomes. Primeiro, enorme, quase metade da folha, o nome social, porque eu não sou obrigado.
E aí depois bem pequenininho, assim, tipo 6, tamanho da fonte, o nome de registro. Porque o direito a, né? Existe o direito. O que nós temos? Nós temos também um poder judiciário, um Ministério Público, defensor. O sistema de justiça como um todo também é preconceituoso. Né? Também pode ser que aconteça que num determinado momento algum juiz diga não. Mas de qualquer forma nós temos sempre os tribunais superiores, né? Que isso pode ser revisto. E a tendência o Tribunal do Rio Grande do Sul, nesse aspecto, ele é bastante pioneiro, né? No sentido de compreender e afirmar os direitos das pessoas trans. Já há, inclusive, resoluções, né, de diversos órgãos, resolução até do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que as pessoas têm o direito de usar o nome social. Algumas universidades já têm isso. O fato de usarem o nome de registro com pessoas trans, isso é uma afronta aos direitos humanos. Por isso que se indica, inclusive, que essas pessoas que se sentem tolhidas no seu direito, né, de usar o seu nome social, podem procurar o Ministério Público com essa demanda, porque é uma demanda que diz respeito aos direitos humanos que estão sendo violados. Por outro lado, também é possível fazer a alteração do registro, também a parecer do Ministério Público nesses processos, mas aí a própria pessoa interessada procura a alteração do nome no registro civil, que pelo menos, então, a questão do nome social é ultrapassada, porque aí o registro já vai ter um nome que a pessoa deseja utilizar de acordo com o gênero por ela utilizado. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento, né, do investimento em políticas sociais. E agora nós temos um outro perfil, né, de governo, um perfil que está priorizando o crescimento econômico em detrimento do investimento em políticas sociais. Outro fator muito importante é que a atual bancada, né, do nosso Congresso Nacional é cada vez mais conservadora, eleita pelo povo, que pelo jeito está mostrando que quer ser mais e mais conservador, né? E dentro desse conservadorismo é muito improvável que nós consigamos avançar em termos de direitos de pessoas trans, de comunidade LGBT, a questões ligadas a racismo, a intolerância religiosa, a violência contra a mulher. Me parece, isso é uma apreciação individual minha, de que nós temos um período de grandes retrocessos pela frente nessa área, né, ao invés de avanços.